Esta videoaula vem demonstrar que é possível resolver qualquer equação matemática através do Excel. Separamos aqui 4 exercícios que demonstram isso. Estando aberto o Microsoft Excel, primeiramente eu identifico as variáveis. No caso do exercício 1, temos aqui as variáveis x, y e b. Então colocaremos aqui na coluna A x, na B y e na C b. Jogamos valores hipotéticos para cada uma das variáveis. E B receberá o resultado do cálculo da equação, iniciando pelo sinal de igual, abre parênteses, 3 vezes x, que está na célula A2, mais 7, fecha parênteses, dividido por y, que encontra-se na célula B2. Basta dar um Enter, que nós temos o resultado. Para calcular as demais linhas, basta vir no canto da célula calculada, ao ver a cruz magra, clicamos e o Excel calcula automaticamente para as demais. Analisando a fórmula, percebemos que utilizamos os parênteses como forma de delimitar que primeiro devemos resolver a parte superior da equação e o resultado dessa conta será dividido por y. Desta forma, utilizando parênteses, estamos forçando a resolução da primeira parte da equação. Poderia também isolar o A2 e o 3. Não ficaria errado. O que nós estamos fazendo aqui? Que 3 vezes A2, ou seja, 3x, tem que ser resolvido primeiro para depois somar com 7. Nesse caso, não seria tão obrigatório a utilização de parênteses. Por quê? O Excel ele entende que primeiro deve-se multiplicar e dividir para depois somar. Então, quando estava já dentro desse parênteses, já estava correto. Por quê? Primeiro ele vai multiplicar, vai somar com 7, e dentro desse parênteses aqui, o resultado dessa conta será dividido por B2. O que não impede também, não estaria errado se tivesse esse parênteses aqui. Correto? Ele calcularia da mesma forma. Vamos renomear essa planilha 1 para 1, ou seja, de exercício 1. E na planilha 2, iniciaremos o raciocínio do exercício 2. Vamos renomeá-la para exercício 2. No exercício 2, quais são as variáveis que nós temos? M, A, B e C. Então, colocaremos lá na coluna A, B, C e na D colocaremos M, que receberá o resultado da equação. Simulamos, então, valores para as colunas. E M fará o raciocínio. Inicia-se pelo sinal de igual. Está dentro de uma raiz, utilizamos então a função raiz, abre parênteses, e dentro desse parênteses colocamos o argumento para essa função. No caso vai ser A, que está na coluna A2, vezes B, que está na B2, vezes C, que está na C2. Fecha parênteses. E aqui nós já temos o resultado, ou seja, igual raiz, e dentro da função raiz, temos A vezes B vezes C. Dado Enter, está calculado. Podemos vir aqui no cantinho, na cruz magra, e ele calcula o resto automaticamente. Partindo para o exercício número 3, damos 2 cliques na planilha 3 para renomeá-la para número 3. Identificamos as variáveis do exercício 3. Temos aqui a variável y, a e b. Colocamos aqui então na coluna A, na B, B e na C, y. Jogamos valores para as variáveis.
e o y será o resultado da equação. Iniciamos pelo sinal de igual, raiz, abre parênteses, toda função tem que ter os seus argumentos dentro de raiz, e fazemos o raciocínio a, que está na A2, vezes 2, mais b, vezes 2, fecha parênteses. Dentro da função raiz, estaremos fazendo o a, representado pela célula A2, vezes 2, mais b. Veja que aqui existe um erro, eu não posso colocar somente b, eu tenho que dizer onde está o valor de b, e b está em B2, então colocamos B2 vezes 2, correto? E agora damos o Enter. Tem o resultado. Com a cruz magra, posso clicar e calcular automaticamente o restante das equações. Para resolver o exercício número 4, vamos criar uma nova planilha. Clicando com o botão direito em qualquer uma das planilhas. Opção inserir. Planilha. Ok. Ele criou a planilha número 4. Vamos renomeá-la para 4 somente. Vamos arrastá-la para ficar na ordem, né? 1, 2, 3, 4. E iniciamos a identificação de variáveis do exercício número 4. As variáveis são delta, b, a e c. Então temos lá a, c e delta, vamos escrever delta. Faltou a variável b também, né? Então, vamos colocar numa ordem de exercício. O b, o a, o c e a variável delta. Colocamos valores hipotéticos para A, B e C. Delta receberá o resultado da fórmula, que será igual raiz, abre parênteses, b ao quadrado. O b está representado através da célula A2. B elevado ao quadrado, sinal de circunflexo para elevar, menos 4 vezes o A, que está na célula B2, vezes C, que está na célula C2. Fecha parênteses. Analisando aqui dentro, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai levar o A2 ao quadrado, que é B. Depois, ele vai multiplicar 4 vezes o B2, que é o A, vezes C2, que é o C. Está correto. Só dá o Enter, ele calcula que o resultado dessa expressão será 1. Analisando melhor essa fórmula, eu poderia também deixar mais isolados os itens. Por exemplo, eu queria que necessariamente fosse isolado o A2 elevado ao quadrado, para depois fazer o 4AC, né? No entanto, não modifica o resultado, vai ser a mesma coisa. Por quê? O Excel é inteligente, ele já faz automaticamente, por prioridade de execução, o elevado primeiro, depois ele multiplica para depois subtrair. Mas dá uma melhor organização. Eu sempre recomendo, nem que sobre parênteses, né, que você tende a errar menos. O que não pode é faltar parênteses, né? Observamos aqui que em 2 células deu o resultado de num. O que é o num? Eu costumo brincar nas aulas dizendo que o num é de não pode, não tem jeito. A questão é a seguinte: os números simulados para as variáveis aqui na frente sugerem uma raiz de número negativo. Ou seja, na matemática não é permitido uma raiz que tenha um número negativo. E se a gente verificar os cálculos que tem aqui dentro,
vai sugerir uma raiz de número negativo e ele dá como resultado de num. Se eu colocar números que sejam possíveis, ele vai calcular normalmente. Joia? Então só ter atenção na hora de testar se os números que vocês estão colocando para aquela raiz, se efetivamente será o resultado de uma conta positiva, porque se for negativa ele vai dar aquele errinho de num. Existem outras contas a serem realizadas, mas todas elas seguem uma mesma lógica, né? Ou seja, elevada, dividida, separar por parênteses. Basta você pensar sequencialmente, que todas elas serão resolvidas.